Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda aula sobre ações de família. Eu vou retomar um pouquinho da aula anterior, tanto para quem não teve a oportunidade de assistir a aula ontem, como também para a gente passar um panorama do que foi trabalhado na aula de ontem em relação às ações de família. Apenas a título de lembrança, até o momento, nós tratamos exclusivamente das ações de família, do procedimento relacionado às ações contenciosas. Não falamos ainda do divórcio extrajudicial ou do divórcio submetido à jurisdição voluntária, que tem caráter consensual. Então, tudo até agora trabalhado, tanto da separação quanto do divórcio, estão relacionados ao procedimento contencioso. Nós trabalhamos na aula anterior aquela dicotomia entre separação e divórcio, trabalhamos inclusive que o STJ ainda tem entendimento um pouco contrário à doutrina e ao IBDFAM, no sentido de que persiste no nosso ordenamento a separação, mesmo com a possibilidade do divórcio direto com a emenda constitucional 66. Trabalhamos também o divórcio liminar e o divórcio impositivo, o divórcio liminar concedido a título de tutela de urgência, o divórcio impositivo, aquele que é concedido pelo cartório, somente com a manifestação de um dos cônjuges, e nesse sentido o STJ, ou melhor, o CNJ proibiu esse divórcio, mas eu mencionei para vocês que existe um projeto de lei que já passou pela CCJ, a última tramitação dele é de 10 de março de 2020, e nesse sentido a CCJ considerou que esse projeto é constitucional para estabelecer na nossa legislação essa possibilidade de divórcio via cartório, ainda que não haja consenso entre os cônjuges. Falamos da competência, falamos da audiência de conciliação, falamos de aspectos procedimentais, falamos de sentença, de recurso, da dicotomia em relação aos alimentos entre cônjuges e ex-companheiros, alimento entre filhos, utilização do nome, tudo isso foi abordado na aula anterior. Percebam que, embora as ações de família elas estejam em poucos artigos do Código, nós trabalhamos aqui também muito de direito material e muito de jurisprudência. Eu não vou tecer comentários específicos em relação, por exemplo, a regime de bens, a forma de partilha, por conta da especificidade do regime, porque isso é matéria de direito civil. Aqui a gente poderia ficar só na parte procedimental, mas alguns temas eu não tenho como deixar de falar com vocês, porque eles têm influência, sim, no procedimento. Nós falamos da questão da jurisprudência em relação aos alimentos, da prisão civil, tudo isso foi passado na aula anterior. Basicamente, na aula anterior, nós fizemos questões também, nós tratamos de divórcio e de separação. E ficou faltando um outro tema para a gente abordar na aula de hoje, que é o tema pelo qual eu começo, que é sobre a união estável e agora, fazendo essa comparação, o namoro, para que a gente consiga, de fato, estabelecer quais são os requisitos necessários para a consolidação, para a prova de uma união estável. Isso não é só de interesse do direito civil, porque no procedimento que a gente vai trabalhar, que são as ações de família, se houver necessidade de uma audiência de instrução, após aquela audiência de conciliação e mediação, será necessário a comprovação dos requisitos da união estável. Isso também é uma matéria de direito processual, tá certo? Então, o que a gente precisa inicialmente tratar sobre a união estável? Ela é uma convivência, com a expectativa de constituir família. E essa expectativa de constituir família, ela é um requisito subjetivo. Vocês podem visualizar através do artigo 1723 que a união estável é uma entidade familiar que é composta, por pessoas, eu risquei aí homem e mulher por conta da ADI que nós tivemos no Supremo, que reconheceu, a união homoafetiva. Então, embora no Código Civil
ainda tem a previsão entre homem e mulher, essa parte está arriscada por mim, né? É preciso dar uma interpretação conforme a Constituição para também abarcar as uniões homoafetivas. Então, para que se reconheça essa união estável entre duas pessoas, precisa haver uma convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. Esses três primeiros requisitos, convivência pública, contínua e duradoura, são requisitos objetivos. E requisito subjetivo, a constituição da família. Esse é o requisito talvez mais difícil de se comprovar para fins de união estável. Atualmente, nós não temos mais o elemento temporal. Na verdade, a gente pode falar que elemento temporal é a durabilidade, porque se fala no 1723 que é uma convivência pública, contínua e duradoura. Por ela ser duradoura, por óbvio, existe um lapso temporal razoável, mas esse lapso temporal, ele não é fixo, ele não é estabelecido na legislação. Anteriormente, a gente tinha um requisito temporal de 5 anos, que era o período de convivência mínima, e atualmente a gente não tem esse requisito temporal. Então, nós podemos concluir que não há tempo mínimo para a configuração da união estável, mas é absolutamente necessário um tempo razoável para que ela se caracterize. Esse tempo pode ser de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 6 meses. Isso é muito subjetivo, não tem como a gente precisar. Tudo isso vai ter que ser avaliado a partir do caso concreto, tá certo? Um outro ponto que precisa ser trabalhado em relação à união estável, para fins de prova, né, para fins de direito probatório, e especificamente na audiência de instrução, é a diferença entre a união estável e o chamado namoro qualificado, que é aquele namoro de longa data, né? Normalmente, eu já vi casais, inclusive familiares, que namoram 9, 10 anos. E a família cobra, quando vocês vão casar? Quando vocês vão casar, né? Porque, de fato, aquilo é um namoro. Para a sociedade, para os familiares, inclusive para eles, né, para os namorados, aquilo é um namoro. Ainda que se tenha uma projeção de família para o futuro, aquilo é para o futuro, aquilo é a longo prazo, aquilo não é exatamente o que se pretende naquele momento. Então, não se pode falar que um namoro de 9, de 10 anos, ele necessariamente constitua uma união estável, porque se não há o objetivo atual de constituição de família, mas meros planos para o futuro, não há caracterização dessa união estável. Então, a gente não pode confundir, tem que ficar muito claro isso, que a intenção de constituir família, ela não se confunde com a fase do namoro. Normalmente, a fase do namoro, né, uma fase inicial, depois tem a fase do noivado, e aí sim, a fase do casamento, normalmente, né, ocorrem essas três fases, elas não precisam, né, estar presentes para que se configure de fato a união, mas também eu não posso exigir que todo namoro a longo prazo ele necessariamente constitua uma união estável. Uma outra peculiaridade que a gente também tem que trabalhar é a questão da coabitação. Hoje é muito comum de casais, inclusive, que contraíram o matrimônio, eles morarem em casas separadas. Inclusive, quando são casais que já estão no segundo casamento, já têm filhos do primeiro casamento, e porque os filhos têm idades muito diferentes, eles não querem colocá-los para morarem juntos. E isso não deixa de ser uma união estável. Então, a coabitação não é requisito essencial para a configuração da união estável. Inclusive, tem tese da jurisprudência em teses do STJ nesse sentido, de que a coabitação ela não necessariamente indica a existência de união estável. Mas ela é um elemento de prova? Claro, ela é um elemento de prova muito forte. Mas, ainda que haja coabitação, a gente não pode se desligar do requisito da durabilidade. É por isso que um caso bem recente, o STJ decidiu que era um namoro que tinha começado, né, de forma bem recente,
passaram 2 meses namorando e chegaram a morar por 2 semanas. E durante essas 2 semanas houve o falecimento e a suposta companheira entrou com um pedido de reconhecimento de união estável para, inclusive, poder se habilitar no inventário para receber a sua parte a título de meação. Então, isso não foi aceito pelo STJ, porque o STJ entendeu que, na hipótese, embora existisse uma convivência pública, porque as pessoas sabiam daquele relacionamento, ela não estava abarcada pela continuidade e pela durabilidade, ainda que tenha havido a coabitação, tá certo? A assistência mútua também é outra hipótese em que se discute muito, né, se ela for verificada, se há ou não a união estável. É muito comum que em relacionamentos, né, um namorado ajude o outro, né? Uma namorada ajude o namorado, às vezes na faculdade, na ida para uma prova, um concurseiro, o namorado paga a viagem para fazer concurso, a namorada ajuda, né, na matrícula de um curso. Essa ajuda mútua, isso não necessariamente configura uma união estável. Tanto que, nesse caso que eu trouxe para vocês aqui, o STJ, ele recebeu, né, foi submetido a julgamento uma demanda em que as pessoas, né, o casal, eles teriam ido morar no exterior, né, ou seja, havia uma coabitação, um sustentava o outro, mas eles não tinham o desejo de constituir família. Aquilo era um namoro, embora com coabitação. E foi afastado, inclusive, essa ideia de união estável, porque não bastaria só essa mudança para o exterior e essa assistência mútua. Se faz necessário, inclusive, que haja esse requisito objetivo, como eu falei para vocês, é o mais difícil de comprovar, que é o objetivo de constituir família. Ainda que seja a longo prazo essa intenção, não há configuração de união estável. Isso precisa ser necessariamente atual, tá certo? Tem um julgado do STJ que fala também de um outro ponto muito criticável, né, porque a doutrina se debruça muito sobre isso, é se haveria a possibilidade de uma união estável quando o casal decide adotar uma forma de relacionamento aberto. Para a sociedade, eles são, né, um casal e eles se tratam como um casal, eles frequentam, né, a casa de familiares, eles vão para festas juntos, para eventos sociais, mas entre eles existe um acordo em que eles podem sim se envolver com outras pessoas. Nesse caso, eu trouxe um julgado para vocês aqui, deixa eu só mudar a minha tela, eu acho que não para aí de passar para vocês, não. Mas se parar, vocês me avisam. Tem um julgado do STJ, em que é o RESP 1157-273, do Rio Grande do Norte, em que não se reconheceu a união estável quando havia essa forma de relacionamento aberto. E aí, abre aspas para o que a ministra Nancy Andrighi registrou. Não vejo como numa relação afetiva com dignidade de entidade familiar, os conviventes tenham que ser leais, sem que, até antes, sejam reciprocamente fiéis. A lealdade é gênero de que a fidelidade é espécie. Então, não pode haver essa diferenciação e, se houver a utilização dessa forma de relacionamento, para esse julgado não seria possível a constituição da união estável. Isso é pacífico? Não é pacífico. Trouxe, inclusive, um outro julgado para vocês, esse eu não tenho o número porque está em segredo de justiça, em que o TJ de Santa Catarina reconheceu uma união estável entre homossexuais que mantinham um relacionamento aberto. Nesse caso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele fez uma diferenciação entre lealdade e fidelidade. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que, como esse relacionamento aberto, essa forma de relacionamento, ela era um acordo entre os companheiros, ou seja, nenhum enganava o outro, isso não poderia
burlar ou deixar, né, de permitir a configuração da união estável. Era algo pessoal que não cabia ao judiciário se imiscuir sobre essas questões, sobre essa forma, essa escolha, né, de lealdade, tá? Isso foi até noticiado no site do IBDFAN. Então, fiquem atentos para esse aspecto, mas eu acredito que se for cobrado algo em provas, provavelmente em segunda fase, porque como não é algo pacífico, então não há que se cogitar, pelo menos a priori, numa prova objetiva, tá certo? Um outro ponto que eu também não coloquei aí, de polêmica, né, de discussões que a gente precisa enfrentar, é a existência de filhos, tá? A inexistência do desejo de ter filhos não impede a configuração da união estável, né? Eu cito, inclusive, o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que já estou com 33 anos, né? Estou fazendo o cálculo aqui, porque eu digo que depois dos 30 a gente para de contar. Mas eu já estou com 33 anos e eu não tenho uma projeção de constituir família, filhos. Mas eu tenho, sim, já uma família entre eu e o James. Então, isso não é requisito para a configuração da união estável. Mas é claro que, se houver filhos, isso é um ponto positivo para que essa configuração, né, essa prova da união estável esteja presente, tá certo? Um último ponto ainda sobre união estável, dentro desse aspecto da prova, está relacionado ao contrato de namoro. Isso passou, inclusive, em uma época, né, no Fantástico, quando estava na moda, né, principalmente os grandes empresários estavam começando a fazer contratos de namoro para evitar justamente a possibilidade de que aquele relacionamento chegasse a se caracterizar como união estável. E aí veio a doutrina, muitos dizendo que esse contrato de namoro não é válido, outros dizendo que o contrato de namoro é sim válido, porque o Código Civil, ele admite contratos atípicos, contanto que se respeite, né, a capacidade, a liberdade das partes. Então, se as partes declaram expressa e inequivocadamente, sem qualquer conotação de fraude, que elas querem realizar um contrato de namoro, né, e de boa fé estão fazendo, isso precisa ser considerado válido. Embora ele seja considerado válido, isso não quer dizer que judicialmente aquilo que foi declarado não possa ser afastado se houver prova de que o que está escrito não equivale à realidade. Então a gente não pode dizer que todo contrato de namoro é nulo. O que a gente pode falar é que, se o que foi descrito no contrato de namoro não corresponde à realidade, ele pode sim ser anulado, tá certo? Então, é importante não estabelecer a priori uma premissa absoluta, porque, de fato, se a gente imaginar que é possível a realização de contratos atípicos, é possível sim a confecção de um contrato de namoro, tá certo? O professor Flávio Tartucci, inclusive, né, ele traz um posicionamento no sentido de que esse contrato é válido, né? E ele diz o seguinte, que é possível, sem violar as normas imperativas e a ordem pública e os bons costumes, a existência dessa relação jurídica, tá? Mas, de toda forma, se ela for deturpada, aquilo que foi escrito, que foi combinado, que foi contratado, for deturpado, nada impede de que se recorra ao judiciário para que se reconheça de fato o que a realidade é que demonstra, né? E que, enfim, os companheiros, os namorados, que na verdade não são namorados e seriam companheiros, tá certo? Para finalizar, né, de fato, a parte de união estável, eu gostaria de conversar com vocês, só voltando um pouco aqui, só para não esquecer de comentar, na união estável que a gente está trabalhando aqui, essa caracterização da união estável, o procedimento é o mesmo que a gente trabalhou ontem, tá? Eu não vou repetir, porque todo aquele procedimento com a audiência, com a possibilidade de emenda, com a citação sem contrafé, com a possibilidade de juramento antecipado, se for o caso, revelia, produção probatória, sentença, recurso, tudo aquilo, né, se repete aqui. O que eu quis evidenciar nessa primeira parte é essa necessidade mais específica de comprovação dos requisitos da união estável, tá? Para a gente finalizar essa parte de divórcio,
separação e união estável e começar a falar de outros assuntos, eu queria conversar com vocês sobre alguns julgados muito específicos do STJ que estão na ferramenta Jurisprudência em Teses. Eu disse para vocês que é uma ferramenta, eu acho que já está na edição 156 ou 157. Acho que é 157, com a execução fiscal, salvo engano. É uma ferramenta que traz todas as teses, né, que estão, em parte, consolidadas pelo STJ. É claro, vocês têm que ter cuidado que as mais antigas, algumas já estão superadas, especialmente as relacionadas a direito penal, tá, e processo penal, mas são teses que elas cada vez estão caindo mais em provas, tá? Então, eu sugiro que sempre que vocês estiverem estudando algum tema relacionada a alguma tese que esteja, alguma edição que esteja lá presente, vocês deem uma olhada na jurisprudência em tese. Então, o que é que eu trouxe aqui para vocês que a gente pode trabalhar tanto a título de revisão de tudo que a gente viu ontem e hoje sobre divórcio, separação e união estável, quanto algumas questões novas que envolvem direito material que eu não vou, porque não sou professora de direito civil, me debruçar tanto aqui, mas a gente precisa trabalhar, ainda que de forma um pouco superficial, porque elas têm influência para o processo civil, para as ações de família, tá certo? Primeiro é a súmula 197 do STJ, que diz que o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha. E aí eu lembro para vocês que lá no início, quando nós falamos do divórcio, da possibilidade de ser concedido, inclusive em sede de tutela de urgência, com a concessão de uma liminar sem ouvir a outra parte, né, isso ainda prevalece. E ainda que não seja concedido a título de tutela de urgência, né, e que ouça-se a outra parte, e que a outra parte concorde, e só concorde com o divórcio, não concorde com a partilha, o juiz pode proferir um julgamento antecipado parcial do mérito, conceder o divórcio e o processo prosseguir em relação exclusivamente à partilha. Então, tanto pode haver em tutela de urgência, quanto pode haver um julgamento antecipado parcial do mérito, quando, além do pedido de divórcio, há um pedido de partilha de bens, ou acumulado com guarda, alimentos, se houver acordo, se houver deliberação exclusivamente em relação ao divórcio, o juiz pode decretar e o processo prossegue em relação à partilha dos bens. Essa súmula ela veio justamente porque existia essa divergência de você só poder se divorciar se efetivamente já ocorresse a partilha. Então, isso hoje não é mais necessário. Por isso, a edição do enunciado. Na jurisprudência em tese, o que é que eu trouxe para vocês? A primeira, que nós tratamos, que a coabitação não é elemento para a caracterização da união estável. A segunda, que a vara de família é competente para julgar questões envolvendo união homoafetiva. Isso foi discutido, entendia-se uma parte, uma corrente que seria a vara cível, mas não há razão, né, dessa alteração, porque se houve o reconhecimento pelo STF da união homoafetiva como uma entidade familiar, não há que se falar em competência da vara cível. A competência é, de fato, da vara de família. Não é possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, então mais de uma união estável, né, o poliamor, a poliafetividade ainda não é admitida no nosso ordenamento jurídico, embora seja possível, segundo essa segunda tese, ou melhor, uma, duas, três, essa quarta tese, a existência de casamento válido, não obsta o reconhecimento da união estável. Então, pode acontecer de ter ocorrido a separação de fato, ou a separação judicial entre um determinado casal. E esse homem ou essa mulher separados, eles contraem uma nova união. Não promoveram nem a separação e muito menos o divórcio, mas se separaram, né, faticamente, não moram mais na mesma casa, não tem mais estabelecimento de qualquer tipo de relação, não é aquela briga, tá? Não é uma briga que um vai para casa da mãe, o outro fica em casa e depois tá tudo bem. Não é esse o caso. É uma situação realmente de separação. Eles não têm mais interesses em comum e podem até ter filhos, continuarem conversando com os filhos, mas não têm interesse em retomar esse vínculo conjugal. Então, é possível sim, ainda que um deles esteja casado, tá? Não confundir com a união simultânea, porque nesse caso há uma separação de fato prévia ou uma separação judicial. Uma outra tese
também do STJ, é de que, na união estável de pessoa maior de 70 anos, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. Por quê? Porque se equivale ao casamento. Então, as mesmas regras do casamento são aplicáveis à união estável. Então, o regime regra do casamento, na comunhão parcial, ou melhor, o regime regra do casamento é a comunhão parcial. Quando não há, inclusive, fixação do regime de bens, entende-se que é a comunhão parcial. Isso vale também para a união estável. É claro que os companheiros podem deliberar de forma diversa, mas nessa hipótese da idade em que há obrigatoriedade de um regime de separação, isso também vale para a união estável. Eu não vou adentrar aqui como seria a partilha nessa forma de regime de bens, porque isso vai ficar lá para a aula de vocês de direito de família, tá certo? Uma outra tese ainda sobre união estável. O companheiro sobrevivente tem o direito real de habitação sobre o imóvel no qual vivia com o falecido, ainda que silente o código atual. Esse direito real de habitação, ele é extremamente importante porque permite que o sobrevivente, companheiro ou cônjuge, permaneça habitando no imóvel até que venha a falecer. Esse direito, inclusive, é vitalício. Vocês só precisam observar que em casos em que há uma copropriedade desse imóvel, ou seja, não era somente do cônjuge falecido, já não há que se falar nesse direito real de habitação. Como ocorreu num caso que foi julgado pelo STJ, em que, além do ex-companheiro, ex-marido, eu não me lembro, também era proprietário desse mesmo imóvel os irmãos dele. Então, nesse caso, né, como essa propriedade não seria exclusiva, não há possibilidade de se exercer o direito real de habitação. Um outro ponto ainda sobre direito real de habitação é aquele relacionado à hipótese em que há filhos unilaterais. Dou o exemplo, inclusive, meu, né? Acho que eu tenho exemplo de família para quase tudo. Mas o meu pai casou inicialmente e teve 2 filhos, e casou novamente com a minha mãe e teve mais 2 filhos. O imóvel em que meu pai e minha mãe residiam quando ele faleceu, ele era de propriedade do meu pai e também da minha mãe, porque foi contraído durante a união estável. Porém, embora ela tivesse direito real de habitação sobre aquele imóvel, ela tinha 2 enteados, que também eram proprietários daquele imóvel, porque eram herdeiros do meu pai. Então, nessa hipótese, ela até poderia ter direito real de habitação, mas entende-se que ela deveria pagar um valor a título de aluguel, como se fosse um aluguel, para esses filhos unilaterais, porque estaria obstaculizando a possibilidade de partilha daquele imóvel que é objeto, né, do inventário e que seria direito deles a título de herança. Então, como não havia esse interesse, ela abdicou do direito real de habitação, não havia, né, por que continuar morando no mesmo imóvel, e ele acabou sendo vendido e partilhado. O que eu peço é que vocês só observem essas peculiaridades, porque se isso cair numa prova subjetiva com um caso concreto, tá, é preciso fazer essa diferenciação. Outra tese, a possibilidade de se pleitear, não há, desculpa, possibilidade de se pleitear indenização por serviços domésticos prestados com o fim do casamento ou da união estável, tampouco com o cessado concubinato, sob pena de se cometer grave discriminação frente ao casamento, que tem primazia constitucional. Isso aconteceu porque várias demandas chegaram ao STJ com esse pedido de indenização, porque acontecia muitas vezes de se estabelecer uma união ou mesmo um casamento em que, na verdade, sequer havia, de fato, um relacionamento. O que se pretendia, na verdade, era colocar, né, e isso, infelizmente, é o exemplo, né, que se utiliza com a mulher, na verdade, como uma prestadora de serviços domésticos, né, de cozinhar, de passar, de limpar, de cuidar da casa, né, então, infelizmente, existia e existe ainda essa prática, mas essa
possibilidade de indenização, de você pleitear isso, você está de fato subvertendo a ideia do casamento, da cumplicidade, do companheirismo, da divisão de tarefas, da divisão, inclusive, de responsabilidades em relação aos filhos. Então, embora seja uma atitude completamente condenável, né, e que a gente espera que mude com os dias atuais, não é possível se pleitear indenização por uma situação como essa. O que pode haver nesse caso é o pedido de alimentos, como a gente conversou já na aula anterior. A possibilidade de se pleitear os alimentos para que se tenha, né, um determinado padrão de vida durante um período, até que se reintegre ao mercado de trabalho, até que consiga, de fato, ter um padrão, pelo menos equiparado ao que tinha antes, né, do divórcio, ou antes da separação, ou antes do fim da união estável, tá? Uma outra tese, penúltima. Compete à Justiça Federal analisar incidentalmente e como prejudicial de mérito o reconhecimento da União quando se pleiteia a concessão de benefício previdenciário. Então, essa é uma hipótese excepcional em que a Justiça Federal, né, a título de prejudicial de mérito e não como uma questão principal, irá analisar a existência ou não de união estável para fins de concessão de algum benefício previdenciário, tá certo? E a última tese, na ação de divórcio, a audiência de ratificação prevista no 1122 do Código de 73 não é obrigatória, cabendo ao juiz a oportunidade de realizá-la, cabendo ao juiz decidir pela oportunidade de realizá-la, não sendo, portanto, causa de anulação do processo. Por que eu deixei essa tese por último? Porque é o que a gente vai trabalhar agora na sequência. Nós vamos começar a trabalhar o procedimento de jurisdição voluntária, que são as ações de divórcio, de separação, de reconhecimento e de solução de união estável, realizadas mediante consenso entre os cônjuges ou companheiros, tá certo? Por isso que é o procedimento de jurisdição voluntária. Nesse procedimento, no código anterior, nós tínhamos a audiência de ratificação. Ainda que o defensor público comparecesse ao fórum para protocolar uma ação de divórcio ou uma ação de reconhecimento de solução de união estável ou de separação, o juiz tinha que designar uma audiência para confirmar a vontade dos cônjuges ou companheiro manifestada naquela petição. Isso não existe. Esse dispositivo sequer foi repetido no código. Por isso que eu coloquei aqui, atenção, que não há dispositivo correspondente no código atual. Então, essa audiência de ratificação não é que ela é facultativa, ela era facultativa na vigência do Código de 73, segundo o entendimento do STJ, e hoje ela sequer existe no nosso ordenamento, tá certo? Antes da gente abordar esse ponto, eu queria só resolver, eu acho que duas questões com vocês, duas ou três aqui questões com vocês, para a gente de fato fechar união estável, separação e divórcio, tá? Na parte litigiosa e poder entrar na parte consensual e na parte também extrajudicial. A primeira questão que eu trago para vocês é da Defensoria Pública de Minas, que foi aplicada no ano passado pela Fundep. Foi até a banca que eu tentei me lembrar e falei FUMAR, falei todos os nomes na aula passada, mas não cheguei em Fundep. Então, essa prova que ocorreu ano passado trouxe uma questão específica sobre união estável, em que a banca pedia, né, para você marcar o item incorreto, tá certo? Só para se atentar aqui. A respeito da união estável, analise as afirmativas a seguir. É juridicamente possível a lavratura de escritura pública de união estável poliafetiva? Não é possível. A gente viu, inclusive, né, e isso pode ser utilizado, né, essa jurisprudência em teses, que não é possível o reconhecimento de união estáveis simultâneas. Então, não há possibilidade de você, através do cartório, fazer esse reconhecimento dessa união poliafetiva. Inclusive, isso foi matéria que foi submetida à apreciação do CNJ, e o CNJ vedou que os cartórios registrassem qualquer espécie de união poliafetiva. Para vocês terem ideia, para chegar no CNJ é porque alguém tomou a iniciativa de ir no cartório tentar fazer esse registro, e o CNJ entendeu que não era possível e proibiu que todos os cartórios o fizessem, tá certo? Segunda, então a primeira tá falsa. Segunda, é inviável
a concessão de indenização à concubina que, ciente da condição de seu parceiro, mantivera relacionamento com o homem casado, uma vez que tal providência daria ao concubinato maior proteção que aquela conferida ao casamento e à união estável. Essa afirmativa está verdadeira, é um julgado do STJ, em que ele entendeu que não há possibilidade de indenização nessa hipótese, justamente porque se daria preferência ao casamento, à união estável, que são institutos previstos na Constituição, em detrimento de uma relação que não tem previsão constitucional, tá certo? Então, item 2, verdadeiro. Item 3, na união estável de pessoa maior de 70 anos, impõe-se o regime da separação obrigatória, jurisprudência em teses, isso aqui é só para confirmar para vocês o quanto é importante estudar esse material. Então, 3 está verdadeiro. 4, a coabitação é elemento essencial para caracterizar a união homoafetiva. Nem a união entre casais de sexos diferentes, nem a união homoafetiva, tá certo? Então, está incorreto apenas o que se afirma em 1 e 4, tá? Tomem cuidado, porque tem a resposta também 2 e 3, e aí a gente pensa aqui que pode ser a correta e quer marcar o item B, né? Então, é sempre importante ler as provas, porque uma questão dessa, quando a gente erra, e erra marcando, né, a que a gente achava que estaria correta, é de fato uma pegadinha que vocês precisam, né, estar bem atentos para a prova. Mas outras duas questões também de Defensoria Pública. FCC 2013, Defensoria Pública do Amazonas. A união estável, letra A, equiparas para todos os fins ao casamento, inclusive no tocante à prova, nós vimos que não. O casamento ele se prova através de uma escritura e a união estável por todos os meios, né? Documentos, fotos, testemunhas, comprovantes de viagens, enfim, todas as provas, até registro de WhatsApp, de conversa, ata notarial pode ser feita, mas é diferente a forma que se comprova o casamento. Então, item A não é a resposta. Letra B, pode ser constituída entre pessoas casadas, desde que separadas judicialmente ou de fato, já é resposta, a gente já viu na jurisprudência em teses. Letra C, demanda diversidade de gêneros, já poderia cortar aqui, de acordo com o recente entendimento do STF, o entendimento do STF foi exatamente no sentido contrário. Letra D, será regida em seus aspectos patrimoniais pelo regime da separação obrigatória, salvo disposição em contrário. Na verdade, será regida pelo regime da comunhão parcial, salvo disposição em contrário. Letra E, a união estável, se dissolvida, não autoriza os companheiros a pedirem alimentos. Também está equivocado, os alimentos também são devidos naquelas mesmas hipóteses, em caráter excepcional, temporário, se comprovado o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Ou seja, não só o trinômio, mas também a possibilidade de inserção de quem está pedindo no mercado de trabalho, essa temporariedade dos alimentos, tá? E também essa excepcionalidade. Então, é possível pedir alimentos entre ex-companheiros. Letra E, falsa. A resposta dessa questão, então, seria a letra B de bola. DPE CESP 2012, Espírito Santo. Julgue o item seguinte a respeito da união estável e da ordem de vocação hereditária. De acordo com a jurisprudência, não se deve declarar união estável entre duas pessoas que celebrem expressamente contrato de namoro, no qual esclareçam o propósito de não viverem em união estável, sob pena de se violar a boa-fé da parte inocente. Isso foi o que nós trabalhamos. Não se deve declarar união estável quando tem contrato de namoro? Claro que não. Se houver prova de que aquele contrato, ele não expressa a realidade, pode sim esse contrato ser invalidado para se reconhecer a união estável. O que nós não podemos é argumentar que todo contrato de namoro ele é nulo, todo de contrato de namoro é inválido. Ele se torna inválido se for reconhecida, for verificada todos aqueles requisitos da união estável, né? E que, embora tenha esse contrato, na verdade é como a gente chama, um contrato de gaveta. Ele foi feito na tentativa de resguardar e de burlar uma situação que na prática não era, né, o que efetivamente estava acontecendo com aquele casal. Então, essa assertiva está incorreta, tá certo?
Terminando essa parte de união estável, casamento, separação, né, divórcio e todos os aspectos procedimentais das ações de família, nós vamos agora entrar numa outra parte da aula que também ainda está marcada pelas ações de família, que se refere à guarda e à visitação, ao regime de visitas estabelecidos entre os pais, né, para com os filhos e que normalmente decorrem dessa dissolução da sociedade conjugal, tá? Só mais uma vez alertando, esse procedimento que a gente ainda está aqui, né, eu até falei para vocês que eu ia entrar no procedimento extrajudicial, mas eu até mudei essa ordem para a gente tratar primeiro de todos os procedimentos judiciais e sem consenso, para depois a gente ir para o lado consensual e para os extrajudiciais. Eu troquei essa parte aqui da aula, mas de toda forma ainda estamos na parte das ações de família, naquele procedimento litigioso, em que há a designação da audiência, apresentação de contestação após essa audiência, réplica, se for o caso, decisão de saneamento, instrução, alegações finais e sentença, tá? Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês em relação à guarda são as espécies de guarda. Hoje nós temos 3 formas de guarda: a unilateral, a alternada e a compartilhada. A unilateral é mais simples de entender porque, de fato, só é concedida a um dos pais, né, e ele detém essa guarda, essa responsabilidade exclusiva. O que se tem de confusão é em relação à guarda alternada e à guarda compartilhada. Infelizmente, né, muitos juízes ainda consideram que são de fato semelhantes ou até diferenciam, mas na prática fazem a confusão. Fixam de uma forma e que, na verdade, parece uma guarda compartilhada, mas é, de fato, uma guarda alternada, que seria até o que muitos doutrinadores chamam essa guarda alternada de guarda da criança mochileiro, né? Porque é aquela criança que passa um tempo com o pai, um tempo com a mãe, mas durante esse período, durante esse tempo, a guarda é exclusiva de cada um. Então, por exemplo, se eu tenho um filho e eu decido, né, ajuizar uma ação para regulamentar esse regime de guardas e é fixado guarda alternada de 15 em 15 dias, então 15 dias comigo, 15 dias com o pai, durante os meus 15 dias eu exerço com exclusividade a guarda. Toda a responsabilidade em relação à criança é minha. Por outro lado, quando está com o pai, ele exerce de forma exclusiva. Na guarda compartilhada, não. Na guarda compartilhada, há um compartilhamento tanto da guarda jurídica quanto da guarda material. Então, todas as questões que envolvem os filhos, elas deverão ser tomadas de forma conjunta pelos genitores. E o tempo de convivência com a prole, ele precisa ser dividido de forma equilibrada. Não necessariamente vai ser igual. Você passa o sábado e o domingo, eu passo o sábado e domingo. Não é assim. Guarda compartilhada, ela precisa de fato desse equilíbrio, mas não necessariamente de equiparação matemática, tá certo? Então, o que a gente pode estabelecer como diferença é que enquanto a guarda alternada há uma alternância entre os genitores no exercício exclusivo da guarda jurídica e da guarda material, na guarda compartilhada não há isso. Ainda que esteja com o outro pai, né, que a criança esteja com o pai, a mãe continua detendo a guarda e sendo responsável. É por isso que o pai precisa, inclusive, consultá-la. Se porventura, né, durante o período em que está com o pai, na residência do pai, a criança vai à escola e acontece alguma coisa, a professora liga para o pai. Nessa guarda compartilhada, o pai tem que comunicar à mãe para saber o que eles precisam decidir. Essa decisão precisa necessariamente ser em conjunto. Hoje, a guarda compartilhada ela é a regra no nosso ordenamento, inclusive quando não há consenso entre os pais. E é difícil muito você exercer uma guarda e fixar uma guarda compartilhada quando não há consenso. É muito complicado, porque ela pressupõe essa ideia de que os pais precisam, no mínimo, saber conversar sobre a situação do filho. Mas, infelizmente, na prática, a gente vê fixação de guarda
compartilhada e, na verdade, o que se está acontecendo é uma guarda alternada, tá certo? Mas a diferença básica é exatamente essa. Na guarda compartilhada, há um compartilhamento de responsabilidades e a tomada de decisões de interesse dos filhos, como referente à educação, por exemplo, ela precisa ser em conjunto, ainda que o filho esteja sob a guarda fática, tá, de um determinado genitor. Então, esse modelo, né, ele é o modelo regra, né, no nosso ordenamento, mas ainda precisa ser muito bem trabalhado, principalmente quando não há diálogo entre os cônjuges. Um ponto ainda sobre a guarda compartilhada, embora dentro, né, invadindo um pouco a matéria do professor, professora de Direito Civil, está relacionado à fixação de residência. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas em algumas decisões judiciais, os juízas estão entendendo que é necessário fixar uma residência para a criança, mesmo na guarda compartilhada. E aí eu trouxe para vocês uma decisão, né, uma manifestação da professora Maria Berenice Dias, até não vou mostrar aqui, vou só passar aqui a tela. Não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que eu tenho que interromper, mas eu vou ler aqui para vocês o trecho, né, desse artigo. A professora Maria Berenice Dias, ela escreve que não há necessidade de fixação de residência, porque a legislação, o Código Civil, no artigo 1583, no parágrafo 3º, ele diz que a guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos, será aquela que melhor atender aos seus interesses. Os juízes utilizam esse dispositivo, 1583, parágrafo 3º, como forma de fixar a residência do filho, né, ser fixado em relação ao pai ou à mãe. Então, mesmo na guarda compartilhada, deve ser feita essa fixação com base nesse dispositivo. A professora Maria Berenice Dias entende que não, que esse dispositivo, embora ele fale que a cidade base de moradia dos filhos será aquela que melhor atenda aos interesses, esse dispositivo não quer dizer que tenha que se fixar uma residência. Esse dispositivo, na verdade, quer demonstrar que, naquelas hipóteses em que os pais moram em locais distantes, normalmente em cidades diferentes, deve-se dar preferência para a moradia da criança no local em que atenda o seu melhor interesse. Mas isso não significa, por exemplo, que pais que moram aqui no plano piloto em Brasília, um na Asa Norte e um na Asa Sul, por exemplo, que seja fixada uma das residências. A professora Maria Berenice Dias é uma crítica desse posicionamento que vem sendo adotado por alguns juízes, porque segundo ela, né, se o período de convivência é dividido de forma equilibrada, o domicílio da criança, ele deve ser múltiplo. E isso é possível com base no artigo 76 do Código Civil, que diz que o domicílio do incapaz é o do seu representante ou do seu assistente. Se ambos os pais detêm a guarda e são representantes do menor, então o domicílio do menor é de fato um domicílio duplo dos dois pais. Não há nenhum problema nesse posicionamento, pelo contrário, eu acho que é até mais coerente, né, com o melhor interesse da criança, tá certo? Mas percebam que há essa diferença na prática e ainda tratando da guarda compartilhada e alternada, só sugiro a leitura do enunciado 604, que está aí na tela para vocês, do CJF, da 7ª Jornada de Direito Civil, que trata exatamente dessa diferença em relação à guarda alternada, para que não se confunda, e ele diz que a divisão de forma equilibrada do tempo de convívio dos filhos com a mãe e o pai, imposto na guarda compartilhada, não deve ser confundida com o tempo do Instituto da Guarda Alternada, porque a guarda alternada, não implica apenas a divisão de tempo, mas também o exercício exclusivo da guarda do genitor que se encontra na companhia do filho, tá certo? Então, não confunda, e esse é um tema que quase sempre ele está presente em provas de concurso público, porque se tenta muito, na prática, estabelecer a guarda compartilhada e, na verdade, o que se está fazendo é a guarda alternada, tá certo? Ainda no âmbito da jurisprudência, falando sobre guarda, também, como a gente viu na aula anterior, quando se tem a ação de divórcio, por exemplo, em que há a revelia,
da outra parte, não há possibilidade de que aquele autor, né, que compareceu ao processo e pediu o divórcio, requerer a exclusão do nome da parte requerida, né, do outro cônjuge, a exclusão do seu sobrenome, caso ela tenha sido revel, caso essa parte tenha sido revel. Nós vimos isso na aula anterior. Se na ação do divórcio o réu ou a ré, ele é revel, isso não implica perder o sobrenome que eventualmente ele tenha adotado do autor, porque se trata de um direito indisponível e por ser indisponível, não admite o Instituto da Revelia no que tange aos seus efeitos materiais. A ideia na guarda é a mesma. Se, porventura, numa ação de guarda, né, não há a participação do outro pai e ele é revel, né, do pai ou da mãe, essa revelia ela não implica imediatamente a renúncia tácita à guarda compartilhada. Tanto porque se trata de um direito indisponível, tanto porque a guarda compartilhada ela é a regra no nosso ordenamento e principalmente porque o juiz precisa analisar sobre um aspecto mais macro, né, sobre um aspecto probatório, inclusive, se aquela guarda que era compartilhada pode ser convertida em uma guarda unilateral, sempre visualizando o melhor interesse da criança. Então, também, a mesma relação que a gente faz sobre o nome, né, no divórcio, a gente também pode fazer aqui em relação às ações de guarda, que não incide automaticamente os efeitos da revelia, tá certo? Ainda também sobre guarda, e nesse aspecto da jurisprudência, né, eu quero tratar com vocês sobre a guarda e o poder familiar a partir desse julgado bem recente do STJ. Eu gosto de trazer muita jurisprudência porque vocês vão fazer concursos para muitas bancas diferentes, né? Eu acho que vocês, se forem fazer concurso para outros estados, mas vocês vão trabalhar normalmente com FCC, com VUNESP e com CESP. Antes a gente tinha uma predileção quase que exclusiva do CESP por jurisprudência, né? Mas as outras bancas também estão se debruçando, vocês viram isso com a FCC. Então, observem que não há como a gente confundir guarda e poder familiar. O poder familiar, ele é extinto ou naquelas hipóteses em que a lei admite a extinção do poder familiar, como, por exemplo, numa ação de adoção, que necessariamente para se adotar uma criança pressupõe a extinção do poder familiar, não pode o poder familiar ficar mantido, como também na hipótese de crime cometido ou contra a criança ou contra o mesmo detentor daquele poder familiar, tá certo? Então, nessas hipóteses, há possibilidade de extinção ou então com o atingimento da maioridade, tá? Mas, enquanto isso não ocorrer, a concessão da guarda, ainda que exclusiva a um dos pais, ela não retira o poder familiar e, consequentemente, não retira a possibilidade desse pai, que ainda detém o poder familiar, embora não detenha a guarda, represente o menor em juízo, tá certo? Isso pode aparecer para vocês tanto numa prova em que vocês tenham que apresentar, né, argumentos sobre a legitimidade ou ilegitimidade, tá certo? Como numa situação prática, em que se pretende um dos pais exercer essa representação em juízo, mas ele não detém a guarda, e isso não é empecilho para que se exerça essa representação, tá certo? E um outro ponto, ainda na jurisprudência, está relacionado, desculpa, voltar aqui, está relacionado ao descumprimento da decisão que fixa o direito de visitas. Numa ação em que se pede alimentos, em que se pede o divórcio, cumulada com alimentos, cumulada com guarda, também se estabelece o regime de visitas, especialmente quando se fixa a guarda unilateral, porque a guarda unilateral não impede, por óbvio, que o outro pai, ou né, o pai ou a mãe, né, que não exerce a guarda, ele tenha o direito sim de visitas. Isso não há qualquer impedimento, na verdade isso tem que ser uma necessidade, né? E até muita gente critica que não seria correto a gente falar direito de visita. Isso até é um ponto que pode ser elaborado, né, trabalhado numa questão discursiva. Visita é algo que a gente recebe em casa, vez ou outra, e é aquela coisa que a gente gosta, assim, que passa uns 15 minutos no máximo que a gente já está querendo ir embora, né, querendo que vá embora. A gente está rezando ali, oferecendo água, cafezinho, bolo, mas querendo que a pessoa não aceite para ir embora. Isso é visita.
Direito de visita não deveria ser utilizado, segundo nessa corrente, como um exercício do poder familiar. Deveria se utilizar direito de convivência. Isso sim, convivência é um termo que abrange melhor, porque conviver é muito diferente de visitar. Visitar parece algo esporádico, superficial, sem muita relação de afetividade, e convivência não. Convivência é uma expressão mais ampla e eu acho que acolhe mais. E se, claro, vocês tiverem, né, abertura para falar sobre essa crítica numa prova discursiva, especialmente da Defensoria Pública, eu acho que seria muito bacana. E o que eu quero trazer, né, além dessa crítica em relação à nomenclatura, mas é algo que eu vi muito na prática ser exercida pela Defensoria Pública. Como vocês viram o doutor Samuel mencionando na aula anterior, o defensor público de família, ele vai ser extremamente demandado, inclusive em situações como essa. Era muito comum se chegar na vara em que eu trabalhava, pedidos de busca e apreensão de menor, quando esse menor se encontrava na residência do genitor, normalmente uma localidade, né, lá era uma zona também rural, uma localidade distante, e que a mãe não tinha acesso e não conseguia buscar o filho, e aquele era o final de semana da mãe, ou a semana da mãe, ou mesmo o pai não levava para o colégio, e sempre chegavam pedidos de busca e apreensão. Esse julgado aqui, ele vai exatamente num sentido oposto à ideia de constranger através da busca e apreensão, mas também de efetivar, porque, de fato, o outro pai, né, a mãe, nesse caso, nesse meu exemplo, ela tem o direito de permanecer vendo o filho e o outro pai não tem esse direito de tolir a convivência, né, com a mãe, muito menos o exercício da criança, né, de conviver com a mãe, de frequentar a escola, enfim. Então, nessas hipóteses, a jurisprudência estabeleceu um entendimento de que é possível, inclusive, a fixação de astrente, de multa, que normalmente é fixada por dia de descumprimento. O juiz pode, por exemplo, né, proferir uma decisão interlocutória acolhendo o pedido e antes de decretar a busca e apreensão, fixar a título de multa o valor de R$ 500 por dia, né? E que, claro, a parte que está cometendo, né, essa, digamos, apreensão indevida, essa manutenção com a criança de forma indevida, ela vai ser obrigada a devolver, vai ser intimada, né? É tão ruim a gente falar devolução, porque parece coisa, mas ela vai ser obrigada a entregar, né, o filho para a genitora, sob pena de, não fazendo, responder, além, claro, né, por eventual, né, crime, se for o caso. A gente está falando aqui, não sei se houve maus tratos, cárcere privado, não estou entrando nesse mérito, mas claro que nada impede que isso aconteça. Mas, para além disso, não havendo essa hipótese mais drástica, ele pode vir a ser executado para que faça o pagamento dessas astrentes. Então, ela seria uma forma menos agressiva de você obter a mesma eficácia de uma ação, de um mandado de busca e apreensão. Porque o mandado de busca e apreensão, ele é muito traumático para a criança. Porque o oficial de justiça, ele precisa entrar na residência, buscar aquela criança, normalmente, né, dependendo da situação, se necessitar de reforço policial, ainda é mais traumático. E em várias comarcas do país, a gente não tem um assistente social para ir acompanhando essa diligência, um psicólogo, né? A mãe, muitas vezes, tem uma conflituosidade com o pai e não vai estar presente, então precisa de alguém que seja o responsável, então um assistente social seria o ideal nesse momento. Mas a gente tem várias situações que não tem essa equipe, digamos, multidisciplinar nos fóruns. Então, é prioritário e menos drástico para a criança que se adote a aplicação da multa, né, das astrentes, inclusive por dia de descumprimento. É a ideia de que, mexendo no bolso, pode ser que o pai alerte, né, se alerte e efetivamente cumpra a decisão judicial, tá certo?
Eu vi isso muito. O doutor Bruno, que era um defensor público que trabalhava comigo, quase sempre, né, antes de pedir a medida drástica de busca e apreensão, a não ser que fosse uma situação realmente que a criança se encontrava em vulnerabilidade, já exercia esse pedido de fixação de astrentes no caso de descumprimento do regime de visitas, tá certo? Agora, continuando, a gente vai mudar um pouco de assunto, falou um pouco da guarda, né, o procedimento, mais uma vez, não vou repisar, que é todo aquele que a gente já tratou, a gente precisa trabalhar com a filiação, algumas questões relacionadas à filiação. Hoje é um tema que quase sempre está presente na jurisprudência do STJ, especialmente quando a gente fala de filiação socioafetiva, de abandono afetivo, de abandono material, tudo isso está relacionado à filiação. E a gente tem a possibilidade, segundo o Código Civil, de que seja feito o reconhecimento voluntário, ou também chamado de perfiliação. Esse reconhecimento voluntário, ele vai ser feito por escritura pública, por testamento, por manifestação expressa de vontade, por reconhecimento, né, no registro de nascimento e inclusive pela via judicial. Quando esse reconhecimento ele é feito, ele se torna um ato irrevogável. É por isso que o artigo 1610 do Código Civil, ele trata do reconhecimento como um ato que não pode ser revogado, nem mesmo quando feito o testamento. Isso é a regra, tá? Se cair em prova se o reconhecimento pode ser revogado, marquem tranquilamente, ele é um ato que não pode ser revogado. Mas o Código Civil também traz exceções que foram trabalhados pela doutrina. Eu coloquei, inclusive, né, o resumo do Márcio André, do Dizer o Direito aqui para vocês, em que ele estabelece quais são as hipóteses que há possibilidade de revogar esse registro de nascimento quando o reconhecimento é feito de forma voluntária. E são as hipóteses, basicamente, em que se pressupõe que houve erro naquele reconhecimento. Acontece de um casal, ele começar um relacionamento e né, o companheiro perceber que a mulher já se encontrava grávida e assumir aquela paternidade, inclusive fazendo o registro. Esse registro voluntário, ele não pode ser revogado. Agora, acontece também de uma relação extraconjugal, ou mesmo de uma relação anterior em que se tem, né, posteriormente uma convivência e durante esse período a própria mãe não conseguiu identificar quem era o genitor. Nessa hipótese em que há o reconhecimento e não se tem a certeza, né, dessa paternidade, né, a pessoa, ou melhor, acha que de fato ele é o pai, ele tem certeza, porque todas as circunstâncias fáticas indicam para isso, né? Ele pode sim, né? Se incidiu em erro, se sentiu enganado, ele pode sim pleitear essa revogação. É por isso que o Márcio André colocou esses 3 pontos, né? Em que há possibilidade de incidência do artigo 1604 do Código Civil. A primeira o pai ou o companheiro descobre que foi induzido a erro no momento de registrar a criança, tá certo? E nessa hipótese, né, que ele entende, né, que ele não é o pai biológico ou registral, ele pode contestar a paternidade pedindo a retificação do registro. Essa paternidade contestada por conta de erro, de vício do consentimento, ela é imprescritível, então não há como se aguardar um determinado prazo, porque pode ser contestada. É possível casos, inclusive, que anos depois se descobre em que não houve, né, que não era de fato o pai biológico. Mas aí a gente tem que trabalhar também com a socioafetividade. Um pai que só descobre que não era o pai biológico quando o filho completa 18 anos de idade, mas conviveu durante esse tempo inteiro, né, com a criança, o adolescente, agora o adulto, não há razão, né, para que se desconstitua, né, toda a relação, né, familiar, porque ela agora está baseada na socioafetividade. E a socioafetividade, inclusive, é a ideia que se tem com a adoção. Hoje a gente fala muito de maternidade socioafetiva. A maternidade socioafetiva também advém da adoção. Então,
é preciso trabalhar com esses dois conceitos. Normalmente, quando essa tese aqui do STJ ela é trabalhada, né, num caso concreto, são hipóteses em que a criança nasce, o pai percebe que não tem, né, nenhuma semelhança e quer discutir, ou a própria mãe voluntariamente, né, afirma que de fato não sabia ou que escondeu, enfim, né, qualquer hipótese, porque ele não seria o efetivo pai da criança, tá? É indispensável que, tão logo ele tenha sabido da verdade, ele tenha se afastado do filho, rompendo esse laço, como eu mencionei. Se fosse o caso desse exemplo de 18 anos, ou ele só descobre com 18 anos e teve todo esse período de socioafetividade, isso também não seria o caso de desconstituir o registro, ou então ele descobre quando a criança tinha 1 ano de idade, mas ele continua convivendo com a criança, ela atinge 5, 6, 7 anos, nessa hipótese também não seria possível a desconstituição do registro, tá certo? E o terceiro item, terceiro requisito, se o pai registral enganado, mesmo quando descobriu a verdade, ainda manteve vínculos afetivos com o filho registral, nessa hipótese não poderá ser desconstituída a paternidade, que na verdade foi a segunda exemplo, a segunda opção que eu dei, tá certo? Ainda que, segundo o STJ, implicitamente o desejo de continuar sendo pai socioafetivo da criança, não podendo, depois de um tempo, arrepender-se e querer retificar o registro. Porque isso, para que se essa tese tenha chegado ao STJ, é porque, de fato, houve muita discussão sobre essa possibilidade, justamente por ser a ação negatória de paternidade uma ação imprescritível. Essa imprescritibilidade, na verdade, ela não pode ser utilizada para burlar a socioafetividade, ou uma situação em que o pai reconhece voluntariamente, sem erro, mas ele se arrepende posteriormente, tá certo? Então, observem-se, por exemplo, numa questão de segunda fase, quando se pedir alguma petição para que vocês façam uma contestação numa ação como essa, se estão preenchidos todos esses requisitos. Se porventura o pai, ele manteve laços de afetividade, mesmo depois de ter descoberto que não era o pai biológico, não incide a excepcional hipótese de anulação do registro por erro ou por falsidade, tá certo? Ainda no campo da filiação, antes da gente dar o nosso primeiro intervalo, nós precisamos também atentar para uma diferença relacionada à prescrição, tá? Eu falei para vocês que tanto a investigação de paternidade, a negatória de paternidade, tudo que se averigua a paternidade tem caráter imprescritível, e de fato é assim. Isso está, né, na jurisprudência do STJ, numa súmula do STF, que é essa 149, que é imprescritível a ação de investigação de paternidade, porém, é preciso que a gente tenha cuidado com a diferença entre dois dispositivos do Código Civil. Isso cai muito, muito em provas, principalmente em questões que trazem o caso prático e pedem para que vocês indiquem se há, né, algum prazo prescricional ou decadencial para o exercício daquela pretensão. O artigo 1601 do Código Civil é o que fala da imprescritibilidade. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade, sendo essa ação imprescritível. Como também é imprescritível o direito à busca, ao reconhecimento da paternidade biológica. Se uma pessoa, por exemplo, ela atingiu a maioridade e descobre que aquele pai registral não é o pai biológico, ele pode ajuizar a ação de investigação de paternidade a qualquer momento, tá certo? Agora nós temos um prazo de 4 anos, um prazo de natureza decadencial no 1614 do Código Civil. E é preciso fazer justamente essa diferença em relação à imprescritibilidade prevista no 1601. O 1614, ele diz que o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos seguintes à maioridade ou à emancipação. O que há de diferença entre essas duas? É que, na segunda hipótese, no 1614 do Código Civil, na verdade, não se está contestando a paternidade. Não se quer desconstituir para se reconhecer uma outra pessoa como pai. O que você quer somente é impugnar o reconhecimento sem pedir a investigação
daquela paternidade. Nessa hipótese, o prazo que tem que ser aplicado para a propositura dessa ação é de 4 anos, tá certo? Se não for o caso, não for esse, na verdade, se pretende contestar a paternidade, aí a ação é imprescritível. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, nesse resumo, na verdade, tem inclusive, né, o entendimento do STJ, da ministra Nancy Andrighi. Eu trouxe que o artigo 1614, que é essa segunda hipótese que a gente trabalhou, ele só vai incidir nas hipóteses em que o filho não concordou com aquele ato voluntário de seu pai registral, que o reconheceu como sendo filho, e por isso ele quer promover uma ação desconstituindo esse registro. Mas ele não quer investigar se ele se o pai registral, que está ali no registro, é mesmo o pai ou não, tá certo? Nesse caso, 4 anos a partir da maioridade ou da emancipação. Então, essa regra de 4 anos, ela impugna o reconhecimento da paternidade e só é aplicável àquele filho natural que pretende desconstituir aquele vínculo por mero ato de vontade. Essa decadência, 4 anos, não atinge o direito do filho de buscar o reconhecimento da verdade biológica numa investigação de paternidade e anular o registro com base numa eventual falsidade naquelas hipóteses previstas no Código Civil, tá certo? Então, atentem para essa diferença, porque quando o filho natural ele só pretende desconstituir porque não concorda com o ato, esse prazo é de 4 anos. Se porventura se busca, né, investigar a paternidade, saber se de fato aquele pai registral é ou não, essa ação não é dotada de qualquer prazo prescricional, tá certo? Ainda no campo da filiação, se não for possível o reconhecimento voluntário, a perfiliação, como nós trabalhamos inicialmente, pode ser pretendido o reconhecimento judicial, por meio da ação de investigação de paternidade. Essa ação de investigação de paternidade, ela ocorre sempre em segredo de justiça e hoje, né, com a divulgação do exame de DNA, ela é uma ação muito mais rápida, muito mais célere, tá certo? Inclusive com a possibilidade de que essa investigação se dê pós-morte. Não há nenhum impedimento, né, inclusive técnico, porque hoje a tecnologia, a ciência, ela tem instrumentos que permitem, né, inclusive nem precisaria de exumação, em alguns casos é necessária a exumação, mas em outros casos não, você consegue, inclusive, com o exame dos irmãos do falecido, dos supostos tios, se forem irmãos bilaterais, dos genitores, tá certo? Então, nessas hipóteses é possível que seja feito esse reconhecimento de paternidade pós-morte, ou seja, após o falecimento daquele que pretende ser incluído como pai no registro, tá certo? Essa ação de reconhecimento, como eu mencionei, é imprescritível, tá certo? E essa pretensão de investigação de paternidade também está inserida, né, dentro desse pedido, o cancelamento do registro anterior quando não for detectada a paternidade. Vou trazer um exemplo para vocês. Olhem aí, esse julgado de 10 de dezembro de 2019. É um exemplo que se adequa exatamente a ele. Imaginem que uma pessoa, João, o nome dele, ele teve 3 filhos e propõe a ação de investigação de paternidade de um deles, tá? Em relação a um deles. Nessa ação de investigação de paternidade, de fato, se reconhece, através de exame de DNA, que João não é pai desse terceiro filho, tá? Apesar da sentença, o João não levou o pai, que não é, né, de fato o pai, ele não levou essa sentença para averbação no cartório. Passados 20, 30 anos, o João morre. E esse filho, que não foi, né, que na verdade foi reconhecido como não filho, né, esse terceiro aqui, que foi o réu na ação de investigação de paternidade, ou seja, foi verificado que ele não era filho, mas ele ainda consta na certidão de nascimento o nome do João como pai. Compreenderam? O João ajuizou uma ação de investigação de paternidade, a investigação de paternidade foi julgada procedente, ou seja, ele não era pai do José,
tá? Mas o José continuou com o nome do João como pai na certidão de nascimento, porque o João não levou a sentença para averbar no cartório. Passou 10, 20, 30 anos, o João morreu. E aí o José pretende se habilitar nos autos do inventário com os outros dois irmãos, porque ele não, né, ainda consta ali o João como pai, tá certo? Isso pode ou não? Não pode. Ainda que tenha passado vários anos sem que o João tenha levado essa sentença para averbação no cartório, isso não desconstitui a sentença que fez coisa julgada e reconheceu que, de fato, ele não era pai de José. Então, foi essa hipótese julgada pelo STJ. Acontece muito, as pessoas, principalmente os assistidos que comparecem à Defensoria Pública, eles não detêm conhecimento de que precisam levar essa sentença para fins de averbação. Muitas vezes, a própria Secretaria do Juízo já providencia, mas nesse caso não foi o que aconteceu. Essa averbação não foi providenciada pela parte autora. E ainda que tenha transcorrido um lapso temporal gigantesco, esse lapso temporal não vai ser considerado para fins de afastar essa decorrência lógica da sentença, que é a desconstituição do registro através da ação de investigação de paternidade, tá certo? Vamos dar uma pausa aqui e daqui a 15, 10 minutinhos a gente volta. Pessoal, continuando a nossa aula, ainda tratando sobre o tema da filiação, eu vou só voltar por conta de uma dúvida que apareceu aqui, para que fique um pouco mais claro sobre a questão da desconstituição do registro e da socioafetividade. Só lembrando que a desconstituição do registro, ela é uma exceção. Quem reconhece voluntariamente um filho não pode pedir a revogação desse reconhecimento voluntário. Excepcionalmente, se admite essa revogação por conta de erro ou de falsidade do registro. Porém, esse pai que reconheceu de forma equivocada, que foi enganado, que incidiu em erro, ele deverá comprovar que não houve a relação de socioafetividade, tá? Seja pelo lapso temporal, ou então porque, de fato, quando descobriu a verdade, imediatamente procurou a justiça para desconstituir essa paternidade, tá? E ela não pode ser feita ao mero bel prazer de quem reconheceu de forma voluntária, sabendo que aquela criança não era de fato sua, mas se arrependeu posteriormente e quer desconstituir o registro. Nessa hipótese, não há possibilidade. Então, fica aqui só a dica para lerem com um pouco mais de atenção esses requisitos relacionados à desconstituição do registro, porque se houver uma questão, inclusive discursiva ou numa peça, vocês tratarem esse entendimento do STJ como uma excepcionalidade, porque, como eu disse, o reconhecimento é, de fato, um ato que deve ser considerado como irrevogável, excepcionalmente, com base no 1604, se houver erro ou falsidade no registro, admite-se essa revogação. Continuando ainda sobre filiação, nós começamos a comentar em relação ao procedimento que é possível, inclusive, a realização de investigação de paternidade pós-morte, através do DNA dos tios, dos avós, mas quando há a possibilidade de investigação de paternidade em face do próprio suposto pai, a incidência do enunciado da súmula 310 do STJ, que é bastante utilizada na parte procedimental. Quando se marca uma audiência, normalmente para a colheita de exame de DNA, o pai é intimado e não comparece, essa ausência à realização desse exame, essa recusa à realização desse exame, ela é interpretada como uma presunção relativa de paternidade. Ela é relativa porque pode ser, né, afastada por alguma prova no caso concreto. Então, esse entendimento ele foi divulgado e foi acolhido, né, na jurisprudência justamente pela desídia dos pais, né, e a insistência em não se submeter ao exame de paternidade. Então, essa não submissão, ela gera consequências. Além de se tornar, né, revel, se ele não apresentou defesa, não compareceu aos atos do processo, ainda vai ser considerado como uma presunção relativa de paternidade.
Agora, imagina que esse pai já faleceu. Então, eu não tenho mais em meu favor, filha, aqui no meu exemplo, a incidência da súmula 310 do STJ. Eu não posso presumir como verdadeira, por exemplo, a paternidade se os tios faltaram à realização do exame de DNA, porque essa súmula aqui incide para o pai no caso de busca da paternidade quando ele ainda se encontra vivo. Então, qual é a ferramenta que eu, como advogado, como defensor público, posso utilizar para efetivar essa obrigatoriedade de os tios ou os genitores, ou melhor, os avós, né? No caso, o suposto genitor faleceu, eles realizarem esse exame. E aí vem um entendimento muito recente, agora de junho de 2020, no sentido de que o juiz pode, com base no artigo 139, inciso 4º do CPC, adotar medidas, né, para a colheita do exame de DNA, inclusive determinando medidas coercitivas, indutivas, medidas de comparecimento obrigatório, com a busca, inclusive, através de oficial de justiça, encaminhando para fazer o exame ao fórum. Esse dispositivo, o 139, inciso 4º, é aquele que os juízes utilizam para apreensão do passaporte, para suspensão de CNH, tá? Eu estou falando apreensão de passaporte, não vou adentrar no mérito, mas entende-se que é inválido, mas sobre a suspensão do passaporte ainda tem algumas decisões vacilantes, alguns dizem que é liberdade, ofende a liberdade de locomoção, outros que não, mas no caso de passaporte, o que vem prevalecendo é que não pode, embora tem uma decisão salvo engano, da ministra Rosa Weber, no caso do Ronaldinho, de multa ambiental, em que ela admitiu a apreensão do passaporte. Já tem Ronaldinho Gaúcho, já tem um certo tempo essa decisão. Mas o fato só para lembrar a vocês que é mais comum, né, essas medidas são mais comuns e estão mais na moda, mas esse 139, inciso 4º, ele pode ser utilizado, inclusive, para obrigar os parentes a comparecer à realização do exame de DNA, já que não é possível estabelecer a presunção contida na súmula 301 do STJ, tá certo? Então, é uma outra forma de dar efetividade e poder permitir o reconhecimento da origem biológica, que é um direito fundamental, tá? Continuando, e para a gente conseguir finalizar essa parte de filiação, eu quero trabalhar com vocês, e acabei adiantando aqui no momento das dúvidas, a possibilidade de coexistir a filiação socioafetiva e a filiação biológica. Antes se entendia que havia uma certa hierarquia, né, entre elas. Então, caso comprovada a socioafetividade, essa filiação biológica não poderia ser reconhecida. Ou o contrário, comprovada a filiação biológica, ainda que houvesse socioafetividade, não poderia haver duplicidade de pais no mesmo registro. Esse entendimento foi afastado pelo STF. O STF hoje entende que é possível, se comprovada a paternidade socioafetiva, que ela viva de forma concomitante com a paternidade biológica. E nesse caso, tanto a paternidade socioafetiva quanto a biológica, elas vão ter as consequências decorrentes de qualquer espécie de paternidade, inclusive para efeitos sucessórios, tá certo? No caso de maternidade socioafetiva, que a gente também trabalhou ainda que em passant no bloco anterior, eu mencionei para vocês que há essa possibilidade, que a maternidade socioafetiva, inclusive, é vista no procedimento de adoção, e que nesse caso específico aqui, é interessante porque é uma maternidade que foi estabelecida em um vínculo entre sobrinha e tia. Principalmente, né, em cidades do interior, quando, né, se tem, às vezes os pais moram em outra localidade ou a mãe falece muito cedo, a criança fica sendo cuidada por uma tia, pelos avós, né, e criam laços de afetividade que vão além desse vínculo que é estabelecido pelo Código Civil, né? Não há vinculação de fato entre sobrinha e tia. Na verdade, a vinculação é de fato de mãe. E nessa hipótese, né, foi um caso julgado em relação à tia, né, a tia e sobrinha,
o Tribunal de Justiça do DF reconheceu que havia socioafetividade demonstrada nessa filiação, né, entre a tia e a sobrinha. Na instrução probatória foi comprovada que havia, na verdade, não uma relação, né, de mero cuidado, porque a criança, né, a adolescente, se encontrava sem os pais. Na verdade, houve, de fato, uma posição de maternidade, com todos, né, os efeitos relacionados à maternidade. Não era propriamente uma relação mais distante entre tia e sobrinha. Então, por isso se pediu o reconhecimento dessa filiação, dessa maternidade socioafetiva, dessa filiação socioafetiva para fins de sucessão, porque essa tia faleceu, deixou, ou melhor, não deixou herdeiros, né? Então, a única pessoa que poderia se habilitar seria, nesse caso, essa sobrinha, na qualidade de filha, depois desse pleito junto ao Poder Judiciário. Então, não há nenhum impedimento para se constitua maternidade socioafetiva. O que se tem que ter em mente para que esse tipo de conduta não venha a burlar alguma questão relacionada à sucessão. Que isso não seja feito exclusivamente para fins sucessórios, tá? Exclusivamente para fins previdenciários, por exemplo, tá certo? Principalmente quando se tem uma situação em que essa pessoa que faleceu e que se pretende reconhecer a maternidade, ela tem bens e não tem herdeiros, né? Eu citei esse exemplo, claro, a instrução probatória definiu que houve sim essa socioafetividade, mas se a instrução probatória não evidenciar isso, com a mera palavra da parte autora, não é possível reconhecer, porque senão a gente está burlando de fato toda a linha sucessória em detrimento, né, de outros, né, que venham a suceder, ou mesmo, né, de uma eventual entrega dessa herança para o próprio Estado, quando não há, né, nenhum herdeiro sucessível na linha de sucessão hereditária, tá certo? Mas não há, de fato, nenhum impedimento. Para a gente finalizar a parte de filiação, eu quero resolver com vocês algumas questões ainda de defensoria pública, tá? Todas as que eu estou trazendo é de defensoria, para que vocês percebam como elas são cobradas em provas. E a primeira da DPU CESP 2017. Nessas provas da DPU, a CESP trabalha com certo e errado, né? Da Defensoria Pública também, estadual. Mas nas provas de magistratura, necessariamente tem que ser de múltipla escolha. Então, é bem provável vocês verem questões CESP, A, B, C, D, E, tá? Mas, em regra, o CESP trabalha com alternativa certa e errada. Nas provas para magistratura é que é de múltipla escolha, porque é um requisito do próprio CNJ. Então, vamos lá. Certo ou errado? A existência de vínculo com o pai ou a mãe registral não impede que o filho exerça o direito de busca da ancestralidade e da origem genética, dado que o reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. Verdadeiro é exatamente o que decidiu o STF. Esse vínculo de filiação, essa busca pela origem biológica, ela é um direito fundamental. E como direito fundamental, não pode se sujeitar a nenhum prazo prescricional. Defensoria Pública do Amapá FCC 2018. É um pouco grande, mas a gente consegue já eliminar várias assertivas aqui. Um adolescente de 15 anos recebe da mãe a notícia de que aquele que como pai o criara, e assim consta no seu registro, falecido no ano anterior, não é o seu pai biológico. Ou seja, aí haveria uma possibilidade de investigação de paternidade pós-morte, né? Pós-morte de quem registrou o filho, e se eventualmente, né, descobrisse o pai biológico, poderia se pleitear, né, diretamente a ação contra o pai biológico, a investigação de paternidade em face do pai biológico. O pai biológico, a seu turno, embora reconheça o fato, não tem a intenção de se aproximar do adolescente, de modo a provê-lo de suporte emocional e material. Diante do impasse, o adolescente decide recorrer às vias judiciais para ver comprovada e reconhecida formalmente a paternidade biológica, mas gostaria que fosse preservado em seu registro de nascimento a indicação de filiação daquele pai que o criou.
tá? Então, ele não pretende desconstituir o registro anterior. Na verdade, ele quer que, concomitantemente, se mantenha a filiação socioafetiva, mas ele pretende o reconhecimento biológico. Nesse caso, à luz da Constituição Federal, a pretensão do adolescente, ela é legítima, então a gente já pode eliminar os itens A e o item E aqui, e aí a gente vai sobrar para análise o item B, C, os itens B, C e D. Legítima, pois em conformidade com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, certo? A paternidade socioafetiva prevalece sobre a paternidade biológica para fins de registro, embora não impeça o reconhecimento do vínculo de filiação baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios desta. O erro aí está dizer que ela prevalece, porque como o STF decidiu, há a possibilidade de que as duas filiações sejam mantidas no mesmo registro. Então, eliminamos a letra B. Letra C, legítima, pois conforme julgamento em sede de repercussão geral, merecem tutela concomitante para todos os fins de direito os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Parece ser essa a correta. Vamos lá, letra D. Legítima, pois em conformidade com súmula vinculante, a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios desta. Ela só está errada porque fala que houve a fixação em súmula vinculante. E não há súmula vinculante nesse sentido. Então, por aqui, você precisaria saber tanto do teor da decisão do STF, quanto como essa decisão ela foi proferida em sede de repercussão geral, recurso especial firmado com repercussão geral conhecida, ou foi a edição de uma súmula vinculante, tá? Então, a gente ficaria em dúvida entre a C e a D, mas porque foi uma decisão em sede de repercussão geral, a gente sabe que o correto é a letra D a letra C de casa. A letra D é a que fala da súmula vinculante. Aqui é só o julgado do STF, novamente, para que vocês percebam, tá? Que a filiação socioafetiva, ela não deve se sobrepor, mas deve viver concomitantemente com a filiação biológica. E aqui uma decisão, ou melhor, uma questão da DPE do Amazonas FCC 2018. A gente fez até algumas questões da Defensoria Pública do Amazonas na aula anterior. O CNJ editou o ato regulamentar por meio do qual instituiu o modelo único de certidão de nascimento a ser adotada pelos oficiais de registro civil das pessoas naturais, estabelecendo o procedimento para que se dê o reconhecimento voluntário e a respectiva averbação de paternidade e maternidade socioafetiva perante os oficiais de registro. Segundo o referido procedimento, considere que um filho, em cuja certidão de nascimento não consta o nome do pai e sua mãe biológica, juntamente com o atual marido, que foi e é o responsável desde o nascimento pela criação do filho, obtém o reconhecimento da paternidade socioafetiva, sendo lançada a filiação na certidão respectiva. Ocorre que o filho pretende agora discutir e ver reconhecida judicialmente a paternidade biológica. Nessa hipótese, letra A, o reconhecimento da paternidade socioafetiva e o respectivo lançamento em certidão são nulos, ainda que não seja reconhecida a paternidade biológica, uma vez que baseados em procedimento estabelecido em ato do CNJ, que não possui competência para expedir atos regulamentares em relação a serviços notariais e de registro, está equivocado. Tem vários provimentos do CNJ que tratam sobre procedimentos cartorários e nenhum deles foi questionado, né, se há ou não inconstitucionalidade e irregularidade perante o Supremo. Então, é possível sim que ele estabeleça essa regulamentação, desde que, né, não altere a legislação. Na verdade, o que ele está fazendo é conferir efetividade à legislação. Letra B, o reconhecimento da paternidade socioafetiva e o respectivo lançamento em certidão impedem o reconhecimento simultâneo da paternidade biológica. Já elimino essa daí, como a gente conversou, pode ser feito o reconhecimento concomitante. Letra C, é admissível a discussão judicial da paternidade biológica para a produção dos efeitos jurídicos próprios, mantendo-se concomitantemente a paternidade socioafetiva, ainda que tenha sido declarada em registro público.
essa é a alternativa correta. Os encargos de consciência, vamos partir para a letra D e para a letra E também. Letra D. É admissível a discussão judicial da paternidade biológica, cujo reconhecimento, contudo, provocará a desconstituição da paternidade socioafetiva? Não. Não é admissível a discussão judicial da paternidade biológica, sobre a qual tem precedência a paternidade socioafetiva, reconhecida e lançada em certidão, em conformidade com o procedimento estabelecido pelo órgão competente, também se torna equivocada. Percebam que, mais uma vez, são duas questões que têm o mesmo fundo, o mesmo julgado do STF, mas perguntadas, questionadas de forma bastante diferente, trazendo um caso concreto, mas com um enunciado completamente diferente. E ambas da própria FCC. Na aula anterior, nós vimos que a FCC, em 2016 e 2018, ela chegou a repisar, né, uma questão, inclusive com o mesmo teor, com o mesmo enunciado. Fundep, 2019, MP de Minas. O direito das famílias está em constante evolução, pois as relações de afeto são dinâmicas e o operador do direito deve estar sempre preparado para lidar com as mais variadas e inusitadas situações. Com relação aos institutos de direito de família, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A relação de intenso afeto dos cônjuges por animal adquirido na constância do matrimônio poderá, a depender das características do caso concreto, autorizar a regulamentação judicial do direito de visita do animal de estimação. Correta. Ela quer a incorreta, tá certo? Essa letra A, embora ela tenha uma maior incidência no âmbito do direito civil, não do procedimento que a gente tratou aqui, mas recentemente o STJ decidiu sobre essa possibilidade, inclusive relativizando um pouco da ideia de que o animal, ele configura coisa. Hoje a gente tem uma legislação muito avançada, inclusive em Portugal, em que considera o animal como um sujeito de direitos. E há vários projetos de lei em tramitação aqui no Brasil nesse sentido. Embora não seja reconhecida formalmente, né, o animal como um titular de direitos, um sujeito de direitos, por conta da efetividade que os cônjuges, né, normalmente têm para com esse animal, né, e principalmente aqueles cônjuges ou companheiros que não têm filhos, né, e optam, ou enfim, porque não conseguem ter, ou por mera opção, né, cuidar de animal, isso se torna um laço que, de fato, só quem conhece, só quem tem nessa relação com animais consegue compreender a importância e esse laço, né, que acaba unindo o homem com o animal. Então, o STF foi por essa, ou melhor, o STJ foi por essa linha de permitir a regulamentação de visitas também de animal de estimação. Letra B. A relação, de filiação socioafetiva permite formular pedido de reconhecimento do estado de filiação socioafetiva, com pluralidade registral, isto é, o reconhecimento da filiação socioafetiva concomitante com a filiação com a filiação biológica. Correto. Letra C. Não é possível falar em abandono afetivo antes do reconhecimento da paternidade. Essa é uma tese também da jurisprudência em tese do STJ, está lá no material extra de vocês, e de fato o STJ entendeu que, enquanto não for reconhecida a paternidade, que nesse caso pode ser feita, né, atingida a maioridade pelo próprio, né, filho, sem essa necessidade de um lapso temporal a ser observado, nessa hipótese você só pode cogitar que houve ou não houve abandono se houver previamente o reconhecimento da paternidade. Sem esse reconhecimento, não há que se falar em abandono afetivo. Letra D. Não há causa de rompimento de noivado que possa ser tratada como ato ilícito, passível de indenização por danos morais. Essa situação, na verdade, podia até confundir vocês. O que querem é a letra incorreta, tá? A letra A está correta, a letra B está correta, a letra C está correta, porque está na jurisprudência em tese, é a letra D, tá certo? Que se encontra nessa hipótese equivocada. Por que ela está equivocada? Tá? O que a gente precisa, né, de fato, estabelecer aqui é a ideia de que é possível, tá? É passível, na verdade, de indenização esse rompimento de noivado.
Ele não pode, segundo a doutrina que critica esse posicionamento, ser considerado como um ato ilícito. Na verdade, o que pode acontecer é um prejuízo para a parte contrária, um prejuízo não somente emocional, moral, mas um prejuízo também material, mas você não pode considerar que há uma ilicitude em desistir de um noivado. É lícito sim, porque é liberdade, a pessoa que escolhe, ainda que seja nas vésperas do noivado, mas ela tem que arcar de fato com as consequências decorrentes de um pedido de indenização por dano moral ou por dano material, tá certo? Então, o que a gente pode tirar desse entendimento, eu coloquei até o entendimento do professor Flávio Tartucci aqui, ele diz que nessa hipótese não há uma ilicitude, mas há um rompimento da legítima expectativa, da boa-fé, da outra parte, da noiva ou do noivo, que entendia, tinha essa legítima expectativa do casamento e essa expectativa foi frustrada, sendo passível de indenização, tá certo? A gente vai passar agora para, de fato, o procedimento não contencioso, mas ainda judicial, de jurisdição voluntária de todas aquelas ações que a gente trabalhou anteriormente. Eu vou finalizar essa aula com esse procedimento de jurisdição voluntária e a gente deixa para amanhã o procedimento extrajudicial, as ações de alimento e talvez na quinta-feira as execuções de alimentos, se a gente conseguir, né, falar sobre tudo isso até lá. O fato aqui é que ela é bem rápida aqui, não vou tomar muito tempo de vocês. Diferentemente do procedimento anterior, que a gente trabalhou com todas as ações de família, tratando pormenorizadamente do divórcio, da separação, da união estável, da fixação, do regime de visitas, da guarda, da filiação, nessa hipótese aqui há consenso. Então, a gente não precisa de todo aquele procedimento. Nesse caso, os próprios cônjuges, companheiros, ao, né, tentarem dissolver essa união, essa sociedade conjugal, eles vão apresentar uma mera petição em juízo, requerendo a homologação do divórcio ou da separação consensual. Ou também, se for o caso de união estável, esse reconhecimento e essa dissolução. Nessa hipótese, como eu já adiantei, não há qualquer necessidade de designação de uma audiência de ratificação para comprovar a vontade dos cônjuges. O juiz, normalmente, ele já homologa, se for o caso de intervenção do Ministério Público, porque pode haver interesse de incapaz, pode haver, inclusive, acordo sobre alimentos, sobre guarda. O juiz vai receber a petição, intimar o Ministério Público para se manifestar, havendo manifestação do Ministério Público, os autos voltam conclusos para o juiz e ele já profere uma sentença, né, com resolução do mérito, uma sentença homologatória desse acordo que foi firmado entre esses cônjuges. Há possibilidade, claro, de emenda da petição inicial, porque os requisitos, né, que devem estar presentes para essa homologação estão no artigo 731. Então, se faltar alguma disposição ou o juiz verificar que tem alguma obscuridade, que tem algo que precisa ser sanado, vai determinar a intimação dos cônjuges, através de seu advogado, do defensor público, para que realize a emenda no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Feita a emenda, o processo vai para o Ministério Público, como eu disse, se houver necessidade de manifestação do MP, por haver filho incapaz, e aí depois o processo volta para o juiz para conclusão, para mera homologação. Então, é um procedimento muito mais rápido. Ele é adotado quando há acordo, consenso e quando há filhos, tá certo? Ainda que haja acordo, mas existam filhos menores ou incapazes ou nascituros, tá? Tem que ser feito judicialmente, não pode ser feito via cartório. E não esqueçam do nascituro, porque se for feito um procedimento de separação ou divórcio entre uma pessoa, né, um homem e uma mulher grávida, não pode ser feito através do cartório, porque há nascituro nessa hipótese, tá certo? Esse procedimento pode ser feito também para fins de alteração de regime de bens, e essa é, né, de fato, uma novidade prevista no Código de Processo Civil. Essa alteração de regime de bens, ela necessariamente tem que ser pela via judicial, tá certo? E, claro, o juiz vai receber a petição inicial, vai intimar o membro do Ministério Público, se for o caso, tá certo? E, nessa hipótese, vai divulgar um edital, porque essa alteração de regime de bens pode atingir interesses de terceiros, especialmente de credores, tá? Então, nessa hipótese, não havendo qualquer tipo
de impugnação, é possível que, após a publicação desse edital, o juiz já altere esse regime de bens. Os cônjuges, por exemplo, estabeleceram regime da comunhão total de bens e querem mudar para a comunhão universal de bens e querem mudar para a comunhão parcial de bens. Isso pode ser feito. Ou querem fazer um regime mais restrito de separação de bens, também não há esse impeditivo. O que eu peço que vocês vislumbrem aqui é o destaque do parágrafo 2º desse artigo 734, que permite a alteração desse regime de bens e que, ao invés de publicação, né, no diário oficial, no edital, no diário oficial, os cônjuges podem, na própria petição inicial, propor ao juiz um meio alternativo de divulgação da alteração desse regime de bens, a fim de resguardar os direitos e interesses de terceiros. Isso é mais uma evidência do princípio da cooperação, previsto lá no artigo 6º do Código de Processo Civil. A cooperação, ela é exercida entre juiz e partes, entre promotor e juiz, entre partes e partes. Então, essa ideia de se cooperar também é transmitida através desse dispositivo. Através de jornais, se for o caso, né, se as partes não se sentirem, né, enfim, ofendidas em sua intimidade por conta dessa publicação, mas em jornais de grande circulação, em cidades do interior, no rádio, né, que ainda se utiliza muito rádio. Hoje a gente utiliza o podcast, mas lá no interior ainda se ouve, né, o radinho ali de pilha. Então, é possível sim que os cônjuges, né, sugiram ao juiz e cabe a ele acatar ou não, se entender que é o caso de resguardar com maior precisão esses interesses de terceiros, tá certo? Para finalizar aqui ainda no procedimento de jurisdição voluntária, eu quero só alertar para vocês que, além de não haver necessidade de realização da audiência, também não há que se falar em intervenção do Ministério Público quando não houver interesse de incapaz. Do mesmo jeito, lá no procedimento que a gente trabalhou das ações de família, o Ministério Público, ele só deve intervir. Pronto, no 698, ele só deve intervir quando houver interesse de incapaz, tá certo? Não é para ele intervir em todo o procedimento de jurisdição voluntária. Claro que na alteração de regime de bens há uma previsão específica em que há necessidade de intervenção, mas o Ministério Público ele não precisa intervir em qualquer caso, se não houver nessa hipótese, né, o interesse de incapaz, tá certo? A diferença basicamente, né, entre esse procedimento litigioso e o procedimento de jurisdição voluntária é o consenso, tá? E nesse consenso, a partir desse consenso, é que a gente vê o desenrolar de todos os atos do processo. No procedimento das ações de família, de natureza contenciosa, a gente tem audiência de conciliação e mediação, podem ter várias audiências de conciliação, inclusive com a suspensão do processo. Já no procedimento de jurisdição voluntária, isso não existe, tá certo? Não há produção de prova, não há decisão de saneamento, não há alegações finais, tá? Então, é um procedimento mais simples, mas que ainda deve ser realizado quando se tem filhos incapazes, tá? Filhos menores e a questão do nascituro que eu destaquei para vocês, para que a gente não possa esquecer, tá certo? Eu finalizo aqui essa parte para a gente não adentrar em procedimentos extrajudiciais, porque é bem grande aqui, como vocês estão vendo, tá? A gente iria para mais de 10 horas à noite. Então, na aula que vem, amanhã, eu converso com vocês sobre o procedimento extrajudicial, trabalhando a resolução 135 do CNJ, que traz várias particularidades, inclusive alteradas agora em junho de 2020, tá certo? Vou continuar também resolvendo algumas questões de concursos, tá? Para depois a gente ainda falar de ação de alimentos, alimentos gravídicos e execução de alimentos pelos dois ritos. Ritos da penhora, da Constituição Patrimonial, e também o rito da prisão civil, tá certo? Até amanhã, então. Até amanhã.